louvando ao Senhor e tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando há alguns meses a carta de Paulo a Roma, aos Romanos. E para começar a pensar no estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui já montou algum tipo de quebra-cabeça, seja ele pequeno ou grande? Levanta a mão aí só para eu... Ótimo, todo mundo. E quem gosta de montar quebra-cabeça? Senhor, tende misericórdia desse povo. Quebra-cabeça, já pelo nome já diz, né? De quebrar a cabeça mesmo. Muitas vezes eu já montei alguns quebra-cabeças lá em casa com as crianças. Eu não sou muito fã. Começa a amassar as pecinhas, eu não acho as coisas. Pior são aquelas pecinhas de flores, de árvores, de verde assim, que são todas parecidas e a gente acaba se perdendo e eu já perco a paciência e já paro e aí, né? O das crianças é muito bom, é muito fácil, que são assim 4 peças, 6 peças, esses é bom de montar. Mas imagina só um quebra-cabeça complexo de, sei lá, 200, 500, 1000 peças. Lá na casa do Rogério, do Missionário de Atletas em Ação, tem vários quadros que ele montou com as crianças. Ali para ele ficou fácil, porque ele tem 5 filhos, né, e não mais a esposa, então são 7 pessoas montando o quebra-cabeça, e tem quadros grandes que eles montaram o quebra-cabeça, paisagens, figuras, e eles colocaram ali no quadro para sempre estar lembrando ali desse esforço que eles tiveram, né? Mas pensando na carta, né, de Paulo aos Romanos, a gente pode ter uma representação aí num quebra-cabeça, por exemplo, né? Nós temos algumas peças dentro desse quebra-cabeça, que é a carta de Paulo aos Romanos, que nós temos ali um aspecto de revelação de Deus. Então, aos poucos, Paulo pega algumas peças da revelação de Deus e começa a falar com ali a sua carta, né? Logo ele começa a falar um pouquinho sobre o ser humano, quem ele é, o pecador, né? Lá em Romanos 3 a gente vê isso aí, daqui a pouco a gente vai ler. Também o plano de salvação, a salvação chegou a salvação, e ali as peças estão meio desconectadas, então a gente tem vivido isso nos últimos meses, né? Então, algumas peças ocultas, alguns mistérios. Só que aí quando Jesus veio à Terra, o Evangelho foi proclamado, essas peças começaram a se encaixar e fazer sentido, e começaram a completar a imagem do plano de Deus para nós. E a última peça, que foi a revelação, né, final, foi realmente Jesus vindo em carne, se encarnando e mostrando ali o mistério de Jesus, de Deus, revelado em Jesus. Então o texto que a gente vai estudar hoje, ela é uma revelação, ele é bem, a carta, ela é bem doutrinária, ela é bem detalhada, então tem tudo que a gente precisa ali para a gente iniciar uma doutrina cristã, teológica assim, mais profunda. E eu gostaria de orar com os irmãos, para a gente ter um momento de estudo juntos. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de estudar a sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso a ela. Obrigado que o Senhor nos deixou a sua palavra. E é assim que o Senhor se comunica com a gente, de forma principal. E eu oro, Deus, para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente, nossos olhos, para que a gente possa ouvir, ver, sentir qual é a sua vontade para a exposição desse texto, para a nossa vida e da nossa família, Senhor. Então, nos guia, Senhor. Eu peço, Deus, que tudo que eu falar aqui, Deus, venha de Ti e não de mim mesmo, Pai, é em nome de Jesus que eu oro, amém. Então eu estou tendo o privilégio hoje de finalizar a exposição do livro de Romanos, o livro de Paulo a Roma. Então, esse quebra-cabeça, que muitos às vezes acham muito difícil de entender, tantas passagens ali nesse livro, né? Principalmente essa questão da soteriologia, que é a salvação. Como Deus veio, se encarnou e como a pessoa é salva, o que tem que fazer. Nossa, mas é só isso, Márcio? É só fazer essa oração? É só entregar o meu coração? Sim, é simples.
O cristianismo a gente vai ver que não é uma religião mística ou escondida, cheia de mistérios, mas ela está toda revelada na palavra. A gente começa essa carta vendo ali nos capítulos 3 e capítulo 6, um resumo assim da necessidade humana, o que é o ser humano. Então Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Então o ser humano, ele é pecador, eu sou pecador, você é pecador, e o pecado nos separou de Deus. E o pecado ele gera morte, e isso está lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esses textos são muito conhecidos entre nós, inclusive estão nos folhetos que a gente tem ali na frente, da pulseirinha, da camiseta, então os irmãos conhecem muito bem. Então nós temos alguns problemas aqui para resolver, né, como cristãos e como seres humanos. Todos precisam de salvação, porque todos pecaram, e estamos afastados de Deus. Então a carta começa falando um pouquinho do ser humano, que é pecador, que se rebelou contra o seu próprio Criador. Nesta carta também a gente vê, em um dado momento, um probleminha bobo, uma discussão boba entre judeus e gentios. E depois Paulo resolve esse problema e fala que não há diferença em Jesus Cristo, porque tanto o judeu quanto o gentil, ele é filho de Deus, ele se tornou parte do mesmo corpo. Bom, eu vou dar uma resumida num contexto, no livro de Romanos aí, vou tentar fazer rapidamente. Os irmãos têm acompanhado o pastor Darcy e os outros pastores expondo a carta de Romanos. Então, os membros, na sua maioria, eram gentios, e a gente consegue ver isso lá em Romanos 1:13, que Paulo fala que ele tem colhido e pregado entre os gentios, e ele quer ver também resultado nos demais gentios que estão ali em Roma. Em Romanos 11:13, ele fala assim: estou falando a vocês, gentios. E Romanos 15 também, ali já mais para o final, ele também ora, ele pede a Deus que os gentios se tornem uma oferta agradável, aceitável a Deus. Então a gente tem bastante comprovação que boa parte desse público, desse povo que estava ali em Roma, são gentios. Essa carta de Romanos é bem assim teológica, bem doutrinária, como eu já falei, e ela teve e tem ainda forte influência na teologia cristã. Então, muitas doutrinas são ensinadas ali, e nós estudando para o concílio, tem muitos textos ali que nos ajudam a entender um pouco mais alguns assuntos da Bíblia, que é a salvação, é a questão do homem, então a soteriologia, a martiologia, que é do pecado, a antropologia, que é do homem. Então a gente entende só no livro de Romanos muitas coisas. E a salvação, o evangelho, eu creio que é uma das partes mais assim fundamentais dessa carta. E um texto que eu gosto muito, eu gostaria de pedir para a Rafa colocar ali para nós, está lá em Romanos, né? Romanos 10, do 9 até o 13. E aí, se você quiser abrir também, pode abrir. Eu estou lendo na NVI, então Romanos 10, 9 até o 13. Como uma pessoa é salva. Então está aqui, Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui a gente tem 3 palavras importantes: se você confessar, se você crer, aí você vai ser salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que confia nele jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os escritos de Paulo, seja aqui para Roma, ou para Corinto, Efésio e tal, eles nascem do seu coração ministerial, né, da sua missão, trabalho missionário e pastoral, vendo sempre a necessidade das igrejas. E aqui
provavelmente Paulo viu uma necessidade muito importante na questão do evangelho, das boas novas. A gente viu, e hoje de manhã foi falado isso, e em vários momentos desses meses, dessas exposições foi falado também, que Paulo não chegou a ir a Roma. Ele estava com planos de ir até Roma e depois ir para a Espanha. Então, um dos motivos para Paulo escrever essa carta era apresentar a doutrina cristã para essa igreja, ou para essas igrejas, na verdade. E o evangelho, que é a boa nova, as boas novas de Jesus. E pensando num resumo rápido da carta, a gente tem a essência do pecado e do homem pecador, a salvação que é realizada através de Jesus na cruz, que a gente acabou de celebrar, né, a ceia, a união dos cristãos com Deus, porque somos separados pelo pecado, então a partir de Jesus nós conseguimos se unir de novo a Deus, o modo como o Espírito Santo atua no cristão para promover uma santidade, uma ética cristã, como a gente deve viver, e tantas outras coisas nesses 16 capítulos que a gente está estudando aqui. Por que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, a gente já entendeu que Paulo queria visitar Roma, então era um sonho, era um objetivo dele, e também queria preparar o caminho para a sua viagem até a Espanha. Então ele queria preparar esse caminho enviando uma carta antes e tudo mais. Só que o coração do homem faz planos, né? E Deus que dá a resposta, e ele acabou indo para Roma somente como prisioneiro. O propósito dessa carta, provavelmente, foi que Paulo queria o apoio dos cristãos para essas viagens missionárias que Paulo ia fazer, até Roma mesmo, até Espanha. Ele gostaria muito de ensinar a teologia, a doutrina cristã, e também a como usar essa doutrina no nosso dia a dia. E desenvolver também uma posição de igualdade, porque ali estava tendo alguns probleminhas entre gentios e judeus, um se achando mais do que o outro, merecedor do evangelho, e ele gostaria de também atacar esse probleminha, vamos dizer assim, né? Então, talvez o tema mais dominante dessa carta é o evangelho, as boas novas, que é a intervenção de Deus na história do ser humano, na nossa história, de restabelecer o seu senhorio em nossa vida e curar essa rebelião que nós temos contra Deus. E Paulo enfatiza de modo especial que Deus oferece através da fé em Cristo a salvação, que é a reconciliação com Ele. E a gente chega no capítulo 16, é o último capítulo dessa carta, e logo no início, vocês podem acompanhar aí se quiserem, logo no início da carta, do capítulo 16, nós temos alguns nomes, que eu não vou me atentar muito a esses nomes, mas é interessante porque Paulo ele mostra que ele gostava, ele queria trabalhar com pessoas, trabalhar com todos, e ele queria que todos participassem do seu ministério, e ele lembra nominalmente das pessoas. Então ele agradece Priscila, ele agradece outras pessoas que estão aí mencionadas. E o texto que me foi confiado aí para estudarmos juntos está no versículo 25 ao 27, somente 3 versículos, é uma doxologia. Doxologia é um convite à adoração. Então eu gostaria que os irmãos abrissem aí, né, e também a Rafinha colocar aí para nós no telão, lá em Romanos 16, 25, 27, ou 25 até o 27, que diz assim: ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então eu anotei aqui algumas palavras importantes só para a gente iniciar a nossa reflexão. Então no versículo 25, nós temos ali aquele que tem o poder, o Todo-Poderoso.
Então é uma palavra importante aqui para a gente lembrar. Confirmá-los, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. O Evangelho, proclamação de Jesus Cristo, o mistério oculto. Então ali no capítulo 16, versículo 25, essas palavras me chamaram a atenção. No versículo 26 tem ali, por ordem de Deus, todas as coisas, para que todas as nações venham a crer em Jesus, nele. E por último, ao único Deus dada a glória, somente a Deus a glória, só lhe deu glória. A gente acabou de falar sobre a reforma protestante, lá em Êxodo 20, fala que nós não devemos ter outros deuses, além de Deus. E Paulo ataca essa questão lá em Roma, porque lá tinha deuses falsos, que Paulo precisava ensinar a igreja que não devem ter esses deuses falsos, e sim o único Deus verdadeiro. E para nós também, isso serve para nós também hoje. Então, esse trecho de 3 versículos é uma doxologia, é um chamado à adoração a Deus. E aí a gente vai pensar um pouquinho em 4 pontos importantes nesses 3 versículos, que é o poder de Deus, a bênção do Evangelho, a evangelização das nações, e também a grande sabedoria de Deus e por que ele deve ser adorado. Bom, Paulo realmente está ali entregando essa igreja, entregando a carta à igreja, para entregar essa igreja nas mãos do Todo-Poderoso. Então, Paulo, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa ali em Roma. Então, a primeira parte ali, ele fala, no versículo 25, ora, aquele que tem o poder para confirmá-los. E aí ele continua no Evangelho, a proclamação de Jesus e tal. Então, Deus é todo-poderoso, lá e aqui também. Então eu já gostaria de abrir alguns parênteses, pensando em nossa vida mesmo. Há um único Deus, somente Deus, que a gente deve adorar, prestar culto e seguir, que é esse Deus da Bíblia. Então, Paulo aqui, ele incentiva a igreja de Roma, ou as igrejas de Roma, a prestarem culto somente ao Todo-Poderoso. A bênção do Evangelho, então Paulo ali fala de acordo com o meu Evangelho, não quer dizer o Evangelho de Paulo, quer dizer o Evangelho de Cristo, de acordo com a proclamação que ele fazia. Então é um mistério, ou era um mistério, no Antigo Testamento. Quem vai ser o Messias, como vai ser a morte dele, ou a ressurreição, será que vai ter morte, será que vai ter ressurreição, como que as pessoas vão ser salvas? Então era um mistério que foi revelado na encarnação de Jesus, e depois continuado aí a revelação na morte e ressurreição. E hoje, para nós é um privilégio conhecermos a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, porque lá no primeiro século as pessoas talvez não tinham todo esse material que a gente tem hoje. Então o mistério que foi revelado, que Paulo está falando aqui, provavelmente é o mistério do Evangelho. Eu gostaria de resumir o que é o Evangelho também. Então deixa o seu dedinho aí em Romanos 16, 25, 27, e vamos abrir lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do 3 ao 5, resume muito bem o que é o Evangelho. Aqui tem todas as partes do que é o Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, Paulo falando, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E aqui ele continua, mas a gente pode parar por aqui. Um resumo do que é o Evangelho, do que são as boas novas, ou do que a gente está compartilhando com as pessoas por aí, através da pulseirinha, através do folheto que a gente tem disponível aqui na igreja. Você pode pegar ali na frente depois, uma pulseirinha e um folheto, e você vai explicar exatamente isso. Tudo que eu acabei de falar aqui praticamente pode entrar dentro do Evangelho, que é, nós somos pecadores, eu e você pecamos, nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Jesus veio, morreu pelo seu e pelo meu pecado, mas Ele ressuscitou e vivo está. E aí você lê Romanos 10, 9 e Romanos 10, 13 ali,
que se com sua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pronto, você já evangelizou uma pessoa. Ontem nós tivemos uma ação evangelística. Não foi como a gente costuma fazer, o Meu Bairro Melhor, né, ali na Vila Clementino, mas nós estávamos tendo um treinamento, um workshop do MEB, do Ministério de Esportes, com Atletas em Ação. Então, Atletas em Ação veio e deu alguns treinamentos aí para nós de manhã. Tivemos aí 8 igrejas representadas de São Paulo que querem aprender do MEB com Atletas em Ação. E aí a gente fez a prática desse treinamento teórico lá na Vila Clementino. Então a gente passou o dia ontem aqui na igreja e eu reparei que muitas pessoas estavam ali compartilhando do Evangelho mesmo. E lá, assim, a pulseira faz sucesso, mas a gente não levou pulseira, propositalmente. Porque a ideia é a gente ensinar as pessoas de uma forma mais, como é que eu poderia dizer, raiz, sem muito material, de como pregar o Evangelho. E a ideia é você contar um pouco de como era a sua história antes de Jesus. E contar um pouco de como você conheceu Jesus. E como é a sua vida agora com Jesus. E essa é a graça. Essa é a graça que Deus nos dá. Não depende de mim, não depende das minhas obras para ser salvo. Jesus, ele veio, morreu na cruz pelos meus pecados, sem que eu pudesse acrescentar nada. O que eu acrescentei nisso foi os meus pecados. Eu só entrei com os meus pecados na salvação. E Deus nos capacita também a falar desse amor, a falar dessa mudança de vida para outras pessoas. Porque não depende de mim, não depende de você falar para as pessoas. Depende, claro, de a gente dar o primeiro passo, é verdade. Mas a partir do momento que você abre a sua história, abre como você conheceu a Jesus, as outras pessoas, elas até conseguem se conectar com você. Nossa, eu também tinha esse problema. Nossa, é verdade, essa dificuldade eu também estava vivendo um dia. Nossa, eu não sabia que Jesus era desse jeito, e você me explicando ficou muito mais claro, porque quando eu vou na igreja, eu assisto culto online, as pessoas falam palavras tão difíceis, e hoje a gente fala, né, os crenteis, mas o Evangelho é simples, o Evangelho é simples, ele morreu na cruz para levar você para o céu, basicamente isso. E o Evangelho ele alcança a todos. Nessa carta a gente vê que não há judeu, não há grego, não há gentil, e graças a Deus por isso, porque através dessa não divisão, né, através do Evangelho alcançar todos, que me alcançou, e provavelmente alcançou você também. E no final desses 3 versículos, Paulo fala que Deus é o único que deve receber a adoração. Paulo enfatiza o poder de Deus, depois ele confirma algumas coisas na nossa vida, e ele gostaria de ensinar ali as pessoas dessas igrejas de Roma, que eles também faziam parte da igreja, que eles também faziam parte do corpo de Cristo, que não há gentil, não há judeu, você é parte do corpo de Cristo. O mesmo Jesus que salva judeus, é o mesmo Jesus que salva os gentios, é o mesmo Jesus que salvou lá em Roma naquele século, é o mesmo Jesus que salva hoje aqui também na Igreja Batista de Vila Mariana. Não há diferença. E Paulo ele escreveu essa carta pensando em confirmar a fé deles. Mas para quê? Para que confirmar, né, a fé? Primeiro, para que os cristãos agora, né, o mesmo corpo, permaneçam firmes na fé, que não se desviem da fé, para também lembrá-los que Deus é poderoso para nos livrar, para livrar a todos das tentações, das heresias, dos falsos profetas. Então, Deus ele é poderoso para te livrar das tentações, e a gente peca
muitas vezes a gente bota a culpa nas tentações, né? Não, porque eu fui muito tentado, não aguentei, mas Ele nunca vai te dar uma tentação, uma provação que você não consegue suportar. E Paulo confirma para eles, isso é o mais forte que eu vi nessa passagem, de que eles são só um corpo. E não deve haver essa divisão. E aqui já o parênteses de novo, para nós aqui hoje. Então lá atrás, eles entenderam, eles receberam essa carta, que são pecadores, que precisam da salvação, que precisam de Jesus, e que Deus tem o poder para fazer tudo isso na vida deles. Mas e agora trazendo para nós aqui, 2023, você está seguro em Deus? É uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias. Nós passamos pela pandemia, nós passamos às vezes por doenças, nós passamos às vezes por problemas financeiros, ou talvez desemprego, eu não sei, cada um tem a sua dificuldade, né, o seu desafio na vida, mas independente do nosso desafio, nós devemos olhar para Cristo e estarmos firmes nele, estar seguro. E aí a pergunta é, você está firme? Firme que nem prego na areia, né? O pessoal às vezes brinca. Ou você está olhando para os seus colegas, amigos talvez de turma, né? Os adolescentes aí na escola, talvez jovens na faculdade, ou você já acabou tudo isso e já está no trabalho, os seus colegas, e você está se deixando levar pelas amizades, se deixando levar até pela sua própria vontade carnal. E aí vem a última pergunta, que você está se guardando em santidade? E muitas vezes a gente fala isso para jovens e adolescentes que são solteiros, né? Você precisa ser santo e tal, porque a gente leva muito essa questão da santidade pela questão mais sexual, né? Mas não é só isso. A santidade envolve muitas outras coisas na nossa vida. A questão de mentira, a questão de tratar bem o outro, seguir os mandamentos, seguir tudo o que a Bíblia está falando para a gente seguir. Isso engloba toda a questão da santidade. E claro, também envolve a questão sexual. No versículo 26, Paulo fala que agora revelado o mistério, que a gente pode conhecer as escrituras proféticas, e por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Então a ideia aqui de Paulo, nessas últimas linhas do capítulo 16, ou talvez até da carta de Romanos, a gente deve conhecer as escrituras, pois conhecendo as escrituras a gente vai crer em Deus verdadeiro, no Deus verdadeiro, e a gente consequentemente vai obedecê-lo. Isso é estar seguro em Deus, isso é estar firme, é a gente ler a palavra, entender, estudar, meditar e seguir, obviamente, o que a gente está lendo, porque não adianta a gente também colocar ali, não, eu vou ler por 5 minutos ali, não tem nada de errado em ler em 5 minutos, mas eu vou ler 50 minutos, mas só para cumprir um plano de leitura bíblica, porque eu estou ali na YouVersion, lendo ali no celular, e eu estou cumprindo, beleza, hoje eu já cumpri o meu devocional. Ou talvez você está lendo a Bíblia em 1 ano, você só está lá ticando, talvez no seu papel, ou talvez no aplicativo, computador, você só está cumprindo ali um cronograma, mas você não está estudando de fato, você não está nem prestando atenção no que você está lendo muitas vezes. E não é isso que a Bíblia nos motiva a fazer. Talvez você lê um versículo por dia, mas ler profundamente, estudar e tentar aplicar isso na sua vida, isso sim, é você estar firme em Deus. Deus ele quer que o Evangelho seja pregado a todos. Então aqui nesse versículo 26, fala que a gente conhece as Escrituras, conhece a Deus pelas Escrituras, e por ordem de Deus, todas as nações venham a conhecer a Deus também. Então essa ordem ela foi cumprida pelos discípulos apóstolos ali, antes da igreja. Quando começou a surgir a igreja, eles também
Atos 2 é uma pregação ali de Pedro, onde muitas pessoas se converteram. Ali tem um exemplo muito grande da primeira igreja, ali das primeiras igrejas, e vem até hoje. Então hoje provavelmente você veio a Jesus e você está aqui hoje, então isso está continuando. E a finalização de tudo isso, no versículo 27, Paulo diz assim: sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Então aqui, por tudo isso, e aí aqui a gente pode até conectar com todos os 16 capítulos, por tudo isso nós devemos dar glória a Deus, por todas essas doutrinas, porque a gente entende que nós somos pecadores, nós entendemos que Jesus veio e morreu na cruz por nós, nós entendemos que isso nos dá alegria, e aqui a gente vê que Paulo está eufórico, ele está feliz, ele está nos convidando nessa doxologia, ele está nos convidando a também glorificar, adorar a Deus. E eu vejo assim, às vezes, que pessoas ficam felizes com muitas coisas. Ontem aí o pessoal do Fluminense ficou feliz, né, que o Fluminense foi campeão, né, foi ontem, né? E eu vejo, não vi muito ontem, mas porque é um time, né, não é daqui de São Paulo, mas quando alguns times de São Paulo jogam, lá no meu prédio tem um pessoal que sai na sacada e fica gritando assim, eufórico, feliz, e começa a falar até palavras torpes pro outro time, né, pro pessoal do outro time. Aí eu falo, gente, como é que o pessoal é animado, né? Eu não sei, eu não sou muito assim, nem no basquete, nos esportes, apesar de gostar muito de esporte, eu não sou tão eufórico assim no esporte. Quando eu estou jogando eu sou um pouquinho mais. Mas eu vejo que pessoas, elas não são tão assim eufóricas para falar de Deus. Então assim, nossa, eu amo a Deus, assim, tá no meu peito, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de servir, eu gosto de passar tempo com Deus diariamente. Nossa, eu passo um tempo de oração, Márcio, que você não tem ideia, é sensacional. Eu não vejo muito isso, né? E talvez as pessoas não falam muito, e isso pode ser também, né? Eu não vou falar que todo mundo está errado também por não estar sendo eufórico assim, expressando da boca para fora, né? Mas é uma coisa para a gente se pensar. Você não precisa ficar falando também, olha gente, eu estou lendo e tudo mais e tal, você não precisa. Mas dentro do seu coração, você precisa, e eu também preciso, nós precisamos, estar eufóricos por Deus, e com sede de Deus, como a corça anseia por água, assim eu anseio pela sua presença, e a gente chegar em casa e ir para o nosso quarto, e ler a Bíblia, orar, não precisa falar, porque a Bíblia mesmo fala que quando você for ter um tempo com Deus, você vai realmente ir para o seu quarto, trancar a porta e vai ter um tempo com Deus. Então, você não precisa ficar falando para todo mundo, mas é só uma questão da gente pensar, no nosso coração como é que está. Né? Então a gente vai nessa nossa missão de conhecer a Deus, obedecer a Deus pela fé e glorificar a Deus nessa doxologia que Paulo nos convida a adorar a Deus. Então aqui nós temos algumas lições para a gente finalizar esse nosso pensamento. Toda glória pertence a Deus, não é a nós mesmos. E se algo dependesse de mim, por exemplo, a salvação, eu já teria perdido a salvação, se dependesse de mim. Eu creio que talvez você também seja parecido. Nós temos segurança na salvação. Se você um dia recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai mais perder essa salvação, você já é salvo. Lá em João 10, 28, 30, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Romanos 8 mesmo diz que nem altura, nem profundidade, nem distância, nada nos separará do amor de Deus. Então essa segurança, quem confia em Deus, tem essa segurança da salvação. Mas isso não é arrogância. Arrogância seria se eu falasse, não, por causa das minhas obras eu sou salvo, e porque eu sou bom eu sou salvo. Aí sim seria arrogância. Mas não, eu estou falando que eu sou pecador, eu só entrei com os meus pecados, mas Deus fez tudo para mim através de Jesus Cristo. Então é dependência total em Deus. E como eu já mencionei, é um privilégio enorme nós vivermos depois de Cristo, vivermos com
esse mistério já revelado. Nós temos conhecimento das Escrituras e nós podemos crescer a cada dia em santidade. E é só nas Escrituras que a gente consegue ver, assim, primordialmente, vamos dizer assim, porque a gente consegue ver Deus se revelando na natureza, Deus se revelando nas outras pessoas, mas primordialmente nas Escrituras, Deus se revela nas Escrituras. Ele revela o seu plano e Ele revela o seu querer. Então, leia esse livro, é a palavra de Deus, medite, estude e aplique a palavra de Deus. A Bíblia, ela está aí para falar com a gente. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente entende o plano de Deus. E quanto mais a gente entende o plano de Deus, mais a gente quer conhecê-lo e mais a gente quer viver esse plano. E assim a gente vai crescendo a cada dia. Eu gostaria de dar uma ilustração aqui, mas antes da ilustração, eu gostaria de ler de novo os 3 versículos, para a gente só relembrar o que a gente acabou de ver. Então, Rafinha, coloca para nós lá, Romanos 16, do 25 ao 27. Eu vou ler de novo. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E a ilustração que eu gostaria que a gente pensasse, vamos imaginar que isso é uma ilustração do Paul Washer, talvez você conhece. Eu vou falar como se fosse eu, mas você considere isso como Paul Washer. Imagina que eu cheguei aqui atrasado, correndo, e o pastor Darley já estava me esperando, fazia até a ceia já, e eu cheguei assim, e aí o pastor Darley me fala, mas Márcio, e aí os diáconos me olhando, por que você chegou atrasado? Isso é hora de chegar, Márcio? É o pastor Márcio, né? Eu preciso me acostumar com isso também. Pastor Márcio, é hora de chegar? Aí eu falo, irmãos, vocês precisam me perdoar. Mas por que, Márcio? E os bravos, né? Eu estava a caminho aqui numa rodovia, e o pneu do meu carro furou. E eu fui lá trocar o pneu, e quando eu estava apertando a porca ali, a porca caiu no meio da rodovia. Aí eu, sem prestar muita atenção, corri para o meio da rodovia para pegar essa porca, porque eu não queria chegar atrasado. Aí um caminhão de 30 toneladas, a 200 km por hora, bateu em mim. E é por isso que eu cheguei atrasado. E aí só há 2 explicações assim para isso, né? 3 na verdade. Primeiro, isso não aconteceu mesmo, né? Porque senão eu ia tirar lá. Eu sou um mentiroso ou eu sou um maluco de jogar, né, pedra na lua. Você diria assim, Márcio, isso é um absurdo. É impossível ter um encontro com algo tão grande como um caminhão de carga e não mudar de estado. Ou seja, eu teria quebrado todos os meus ossos. E aí vem ali a pancada final. Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformados? Ou seja, muitas pessoas falam que têm um encontro com Jesus, mas não são transformados. E a Bíblia fala que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Então essa questão da gente talvez deixa a vida me levar com os meus colegas, com as coisas desse mundo, talvez não demonstre que nós somos cristãos mesmos. E eu gostaria de passar um vídeo, eu acho que está pronto lá, né, Rafa? E aí depois disso a gente já vai encerrar. Você, olhe para teus olhos, olhe para eles, pontilhados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um deles. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei a tua personalidade. Eu te fiz puro.
complexo. E a cada dia eu te dou a vida. Eu te amo. Mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se afastou de mim, você se desconectou de mim, e embora você ainda está vivo, você está morrendo lentamente. Então você olhou para outras coisas. Felicidade, sexo, para preencher o vazio. Mas nada funciona. Apenas te mata mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Aceitação? Intimidade? Amor? Eu não quero que você morra. Eu criei você, não para ser destruído, mas para me conhecer. Então eu me tornei igual a você, uma frágil criação. Eu fui tentado, mas nunca pequei. Eu vim para te salvar. Você tem tantos pecados e eles têm um custo. Alguém tem que morrer. Você ou eu. Então eu peguei todos os teus pecados e troquei a minha vida pela tua. Eu morri em teu lugar. Porque eu te amo. Então, eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para te trazer de volta à vida. Confie em mim. Eu vou te perdoar e te dar a vida eterna. Eu te amo. E eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você quer um novo coração? Amém. Eu creio que Deus está fazendo um convite a nós. Nós como crentes, pensando na questão de mudarmos de vida e nos santificarmos mais. E você que talvez não está nem entendendo o que eu estou falando, você talvez que está nos assistindo, quem é esse Jesus, como funciona, Ele te ama. Esse vídeo resumiu muito. Ele morreu na cruz por você, por nós que hoje vivemos com Cristo e nos santificando diariamente, e para você talvez que nem o conhece ainda. Eu gostaria de orar para finalizar, e eu gostaria que você pensasse nessa carta toda, nesse sacrifício de Jesus, no momento de ceia, e aí depois continuamos. Senhor, eu oro primeiramente, Deus, por nós que já conhecemos a Ti como Senhor e Salvador, Jesus, e que a gente possa ser incomodado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver em santidade diariamente, que a gente possa mudar de vida, Deus, deixar os nossos vícios, deixar nossos pecados e buscar a santidade. Temos, Senhor, tendo como foco, Senhor, a Sua vida, a Sua palavra, que a gente possa ler e aprender e aplicar tudo isso, Senhor. Eu oro também pelas pessoas, Deus, que não Te conhecem, Pai, que estão ouvindo essa mensagem. Eu peço, Deus, que o Senhor também fale com elas e que o Senhor possa trazer salvação para
pessoas e para famílias, e que eles possam um dia também te conhecer, Senhor, e viver essa vida boa, eufórica, amando a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, amém. Então, se você tem alguma dúvida de como receber a Cristo, de como você deve prosseguir na caminhada cristã, logo ali na saída, do lado direito, tem uma salinha chamada Salinha de Oração. Ali o pastor Eduardo, algumas pessoas estão ali para tirar suas dúvidas. Deus abençoe. Pastor Darley.